Que a graça e a bondade, a misericórdia, o louvor do nosso Senhor esteja junto com todos nós, a juntos meditarmos nesse tema. Aleluia, louvem o Senhor. Amém. Essas últimas semanas a gente está se concentrando no livro dos Salmos. E os Salmos, o saltério, como de uma forma geral, é um convite muito especial para que a gente possa louvar ao Senhor. Alguns dizem que ele é o coração do Antigo Testamento, que sabe aquele coração pulsante que joga a mensagem da graça e da misericórdia de Deus. Alguns vão dizer que é a pequena Bíblia do cristão, aquele livro de cabeceira, de cama que a gente precisa ter todos os nossos dias. São aquelas palavras que, sempre ditas, nunca se cansam de serem lidas, ouvidas e meditadas. A gente pode até dizer que os Salmos, eles deram início à música na igreja. Não é à toa que a gente canta, ela tem razões e tem propósitos, porque ali a gente vai ter temas e momentos ou situações, a gente vai ser conduzido a meditar e a louvar sobre diversos temas: gratidão, confiança, angústia, aflição, desespero, entre tantas outras situações que fazem parte da nossa vida, que a gente passa. E por isso que o saltério, por isso que os salmos, eles são esse consolo, esse momento único na vida de todos nós. Essas duas últimas semanas a gente foi convidado a olhar para o Salmo 30, 2 semanas atrás, e o Salmo 30 nos levou a olhar para a gratidão. É aquela imagem justamente que à noite, o choro pode vir à noite, mas de manhã vem a alegria. Lembram desse salmo que está falando que como Deus ele transforma a tristeza, a angústia em dança alegre. Por quê? Porque Deus nos restaura na sua palavra com seu perdão. É uma mensagem que não é à toa que é lida dentro do contexto de Páscoa, porque o que nos traz nova vida e restauração é justamente a mensagem da ressurreição. Semana passada, quem não gosta de ouvir o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Além de gratidão, a gente pode olhar que o Salmo 23 ele leva a vivermos em confiança. A confiança nesse pastor, que é o bom pastor Jesus, que cuida de nós, conhece as nossas necessidades e nos permite dizer: olha, ó Senhor, Tu estás comigo, Tu cuida, Tu me protege, Tu me amparas, e a Tua bondade me segue todos os dias da minha vida para que eu possa habitar na Tua casa. Que salmo que reflete a confiança que Deus tem, e nós temos também com Deus, e Deus reforça isso em nossas vidas. E hoje a gente é convidado, a igreja, como igreja, a louvarmos ao Senhor, a louvarmos a tudo aquilo que Ele tem feito, a nossa vida como um todo. E um detalhe que, quando a gente olha para os Salmos, que é diferente quando a gente olha para outro lugar do texto bíblico, porque ali retrata uma linguagem diferente, são poesias. E as poesias a gente não precisa ou não pode olhar apenas para o significado das suas palavras, apesar de nos ensinarem muito, mas as poesias também nos convidam a olhar para a sua estrutura. E eu fui mostrando para vocês nesses últimos encontros que como a estrutura do Salmo, ela nos ajuda a pensar também sobre o seu significado. Um exemplo só da semana passada, para fazer essa conexão e essa ponte com hoje, o Salmo 23, se lembram que tem 55 palavras, em hebraico 26, e daí muda, tem 3 palavras e mais 26, e essas 3 é o coração pulsante do Salmo, que quando o salmista vai dizer: Tu estás comigo. Percebam essa presença de Deus na nossa vida. Então esse Salmo, ele nos ajuda a pensar um pouco sobre isso. E o Salmo 148, ele é significativo, justamente por essa estrutura que ele oferece. Eu vou dar um tempo, né? Eu posso dizer isso porque é meu filho também, né? Então, mas assim, a gente pode aproveitar, acho que a Michelle não ficou nada envergonhada, né? Por quê? Porque esse choro para mim é um louvor. Eu vou fazer esse parênteses, bom parênteses aqui, né? Como é bom, né? A gente poder ouvir gritos e choros dos nossos filhos na casa do Senhor. Fechando parênteses. Salmo 148, ele nos ajuda a olhar justamente para essa estrutura. Se o Salmo 23 tem uma característica específica, e tem várias formas de a gente olhar isso,
o Salmo 148 também ele está dentro de um contexto muito especial. Porque a palavra salmo significa louvar, é um convite a louvor. Mas os últimos salmos, os últimos 5, eles começam e tem uma estrutura completa de louvor. Vocês perceberam isso? Se a gente olhar para os últimos salmos, ele começa e termina com a palavra aleluia. Perceberam isso? Não é à toa e não é sem sentido. E agora eu gostaria de convidar a gente a tomar um pouquinho do tempo para a gente entender um pouco o que significa essa palavra aleluia. Não é à toa que dentro do período da quaresma a gente não canta aleluias. Não sei se vocês perceberam isso dentro da liturgia, os hinos que a gente tem esse cuidado para nesse período da quaresma não utilizar as palavras aleluia. Porque a gente está nessa expectativa da ressurreição de Cristo. Então quando vem a Páscoa, a primeira palavra que muitas vezes sai das nossas bocas é aleluia, Cristo vive, aleluia, Cristo ressuscitou. Mas agora, o que significa aleluia? Qual o significado dessa palavra? E está traduzido aqui de forma muito visível no nosso texto, mas ela vem justamente a junção de duas palavras. Halel e Yah. Aleluia, ou seja, louvor. Yah é a abreviação do nome divino Yahweh, que nas nossas Bíblias é traduzido como Senhor. Então sempre quando vocês olharem no texto bíblico aparecer Senhor em caixa alta, letra maiúscula, caixa alta, é Yahweh. E interessante que essa palavra, esse nome divino, ele aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. Interessantíssimo. Que é o nome mais utilizado, é o nome de fato de Deus que ele se revela. Então é louvem Yahweh, louvem o Senhor. Agora eu gostaria de convidar então, mas por que louvar o Senhor? E o que esse nome tem a nos ensinar? Quem é o Senhor? Se a gente louva o Senhor, a gente precisa conhecer quem Ele é. Para que esse louvor faça sentido às nossas vidas e corações. Então eu quero convidar vocês para que a gente possa pensar nesse nome divino, revelado, o Senhor, o Yahweh. Para que isso faça sentido, eu quero resgatar uma história de Êxodo 3, da sarça ardente, onde Moisés ele conversa com o anjo do Senhor. Só que é interessante, né? Porque quando a gente traz o Antigo Testamento, pode parecer que a gente cai de paraquedas e aonde a gente está situado, né? A gente tem a impressão de que todo mundo falou da sarça ardente, todo mundo sabe o que está dizendo e a gente parte dali de uma forma muito rápida, né? Então eu quero dar uma pausa. O que estava acontecendo em em Êxodo capítulo 3 com Moisés? O que veio antes? Então o livro de Gênesis, só para a gente entender um pouquinho dessa história, ele tem um aspecto aos patriarcas. A gente vai lembrar de Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, né? E Jacó tem 12 filhos, que um deles é José, que é vendido, levado para o Egito. Ele fica como escravo por um tempo, de repente ele se coloca como um governador, e tem esse período muito grande de fartura, mas também de terra seca, de dificuldade de alimento. Toda a família vai para o Egito, então, ser cuidada, daquelas 70 pessoas, e daí termina o livro de Gênesis. E quando começa o livro de Êxodo, acho que para muitos isso você já conhece essa história, mas vale a pena a gente repetir. Se tinha passado muito tempo e os faraós que antes conheciam José, a sua história, não conheciam mais. E o povo estava crescendo assustadoramente, ao ponto de um dos faraós falar assim, que todos os meninos, eles não sobrevivam. Nenhum dos meninos sobrevive. E é justamente nesse contexto que Moisés nasce. E agora, então, ele é colocado no rio, é acolhido pela filha do faraó, e por 40 anos fica morando lá no Egito. Ele vê uma situação que ele foge para o deserto, ele fica 40 anos, então ele constitui a sua família, ele casa, tem filhos, e quando ele tem 80 anos de idade, acontece essa história de Êxodo 3. Só para a gente se situar. E às vezes, fazendo um outro parênteses hoje, né? A gente às vezes pensa, nossa, eu já tenho 80 anos, então eu não sirvo mais para o trabalho do reino de Deus, né? E na verdade Deus nos utiliza, Ele não importa a idade que a gente tem. Se a gente é um bebê, ou se a gente tem já uma idade avançada. Todos nós somos chamados a louvarmos a Deus com a nossa vida. E é nesse texto que a gente vai entender o nome divino Senhor. Porque então,
O que acontece? Moisés, então, ele vê uma coisa estranha, um arbusto que está pegando fogo, mas não se queima. A sarça ardente, depende das traduções. E ele fica curioso, ele vai até esse local e de repente, quando ele chega lá, tem uma voz que diz: Moisés, pare, tira as sandálias, porque esse é um solo sagrado. E a gente lê naquele texto que quem fala isso é o anjo do Senhor, ou o mensageiro do Senhor. Esse é um solo sagrado. Mas quem é esse anjo do Senhor? Quem é esse que está falando? O mais interessante é que nesses versículos que estão ali contidos, há 3 nomes que falam de quem é esse que está ali. O anjo do Senhor, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. O Elohim, que é um nome divino para Deus. Então, se não me engano, é o 2º mais utilizado. E Yahweh, Senhor, traduzido nas nossas Bíblias, que é o 1º mais utilizado. Olha só que interessante, quem está falando com Moisés ali? E esse anjo do Senhor, não há dúvidas nos pais da igreja, ao longo da história da igreja, que esse anjo não é um anjo criado, mas o próprio Messias, o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, se a gente for colocar pré-encarnado, ele que está ali diante de Moisés, é o verbo, é a mensagem, é a voz de Deus, falando com Moisés naquele momento. E nessa relação, nessa conversa entre os dois, e Moisés tentando dar desculpas de tudo que é forma para não assumir esse compromisso de libertar o povo de Israel da escravidão, em certo momento ele pergunta, tá, mas se eu for, como é que é o seu nome? Lembra dessa parte? Como é que é o seu nome? Como é que você se chama? E então Deus ele responde dizendo, o Senhor, o Yahweh, responde: eu sou quem sou. Lembra dessa parte? Eu sou quem sou. E às vezes a gente tem mais dúvidas quando a gente ouve essa expressão, né? O que isso significa dizer eu sou quem sou? Talvez fique mais fácil se 2 versículos antes a gente olha que a maneira como esse nome, essa voz que a gente coloca ali como anjo do Senhor, como Elohim, como o Yahweh, como o Senhor, ele fala assim: eu estou com você. Você não vai sozinho, eu caminho com você. Você está indo para o Egito, mas eu estou com você. O que eu quero dizer com isso é que o significado do nome divino, Senhor, eu sou, ele tem esse lado, esse aspecto da sua presença. Ele é, ele está, o verbo ser, estar, ele é e ele está presente junto conosco. É isso que significa Senhor, é isso que significa Yahweh, é isso que significa esse nome, eu sou quem sou, o Deus presente em nossas vidas. E faz muito sentido, e agora talvez vocês vão estar com uma enxurrada de versículos bíblicos, como eu estou, lembrando de momentos ou situações onde a ênfase de Deus é: eu estou com você. Eu quero que, se eu fizesse um exercício aqui de versículos bíblicos que estão descendo na memória de vocês, no HD bíblico de vocês, quantos versículos reforçam essa presença? Eu estou com você. Vamos voltar à semana passada, Salmo 23, no centro, no coração do Salmo, qual que era o propósito? Tu estás comigo, ó Senhor. Ou quando a gente vai lá no Evangelho de Mateus, no final, quando ele está subindo aos céus, o próprio Jesus diz: eu estarei com vocês todos os dias. Não precisamos ir longe para saber que a essência do nome divino, na verdade, é a sua presença na nossa vida. Basta olhar para a vida de Moisés. Basta olhar para essa relação desse momento até o final, quando Deus recebe Moisés lá no Monte Pisga e fala assim: olha, você vai ver tudo aquilo que eu vou dar para o povo, mas você não vai entrar. Mas todo esse período ele é marcado pela presença do Senhor visível. Ele falou assim: eu vou estar contigo lá no Egito, você não estará sozinho, eu vou estar contigo lá nas 10 pragas, eu vou estar contigo quando você for atravessar o Mar Vermelho. E vocês se lembram a manifestação visível da presença de Deus? Vocês se lembram da manifestação? O que estava diante dos olhos do povo? Que Deus estava presente com eles, vocês se lembram? Durante o dia era o quê? A fumaça. E durante a noite, o fogo. A presença visível desse Deus que não nos abandona.
ao longo de todos esses 40 anos, mesmo no momento de murmuração, de reclamação, não teve, eu acho que, povo que mais reclamou de Deus do que o povo de Israel. Mesmo assim, Deus estava lá: eu estou contigo. Se estão com sede, aqui tem água. Se estão com fome, aqui tem o maná. Eu não abandono vocês, eu estou com vocês, mesmo vocês terem feito ídolos ou bezerros de ouro para me abandonar, mas eu não abandono vocês. Eu entrego as minhas leis até o fim de todos os tempos. Então, se a gente for observar a vida de Moisés, ela ressoa justamente o nome daquilo que ele louva. Moisés louva o Yahweh, o Senhor, o Deus presente. Uau, até aqui a gente viu bastante do Salmo, né? A gente viu a palavra Yah do Aleluia, da primeira palavra do Salmo, né? Quanta coisa, né, a gente tem no texto bíblico. Mas esse Aleluia também é um convite para louvar esse Senhor presente, né? E agora a gente entrando no Salmo, a gente tem um convite: quem louva? Quem é convidado para louvar? E como louva? Às vezes a gente pensa que louvar é só com a garganta e com a voz, né? Mas será que a gente não louva de outras maneiras também? E será que é só nós que louvamos? Ou será que são tudo aquilo que Deus criou? Então, a partir do versículo 1, o Salmo 148 é um convite para voltarmos à criação, a Gênesis 1. Onde todos os céus e a terra louvam, tudo aquilo que foi criado. Agora vocês conseguem imaginar. E é um exercício de imaginação, de fato. Mas não tanta imaginação, porque a gente é muito concreto as palavras que estão colocadas aqui. Você já imaginou sol, lua, estrelas brilhantes, anjos louvando o Senhor? Você já conseguiu imaginar isso? Céus, estrelas, anjos louvando o Senhor. Vocês já conseguiram imaginar ventos fortes, relâmpagos, chuvas de pedra? Vocês já conseguiram imaginar neves e nuvens louvando o Senhor? Já conseguiram imaginar quando você está numa tempestade e isso é uma expressão de louvor ao Senhor? Você já consegue imaginar que as colinas, as montanhas, as árvores que dão frutos, os animais, dos mansos aos selvagens, os que se arrastam os que são das profundezas do mar, que muitos nós nem conhecemos, estão louvando o Senhor? Vocês conseguem imaginar reis e povos, governantes e autoridades, moços e moças, velhos e crianças, louvando o Senhor? Aqui é um convite não para um grupo específico, mas para tudo aquilo que foi criado, para todas as pessoas que estão nos céus e na terra, um convite para louvar ao Senhor. Mas aí vem esse aspecto, né, que está muito intrínseco em nós. Talvez a gente vai dizer: mas pastor, não há razão para louvar ao Senhor. Olha para a criação, olha para a natureza. Será que a gente vai ter água daqui a 30 anos? Olha para a maneira como nós estamos cuidando daquilo que tu confiaste. Será que há motivos para a criação também louvar a Ti, ó Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito, mas da maneira como nós lidamos com tudo aquilo que está ao nosso cuidado? Será que há razões para louvarmos ao Senhor quando a gente percebe tantas escassez, tanta fome, tanta desgraça, tanta insegurança, tanta corrupção, tanta calamidade? Agora, se a gente olhar para os nossos relacionamentos, será que a gente tem razões para louvar a Deus diante de tantas discussões, brigas, desentendimentos? Será que a gente tem razões para louvar a Deus quando a gente percebe que não só a nossa vida é preenchida do pecado, mas a vida das pessoas que estão ao nosso redor também são preenchidas do pecado, e muitas vezes a gente não consegue nem se entender? Como louvar o Senhor diante de tantas pessoas que rejeitam essa mensagem, o Evangelho, diante dos esforços que talvez as igrejas, nós como servos, estamos empenhando para o bem do próximo, esse bem maior que é a salvação? E a gente começa a se desanimar. Será que vale a pena louvar ao Senhor? Será que temos motivos para louvar ao Senhor quando a gente olha para tudo que está ao nosso redor? Mas o salmista, reconhecendo o mundo repleto de maldades e sofrimentos, um mundo cheio de angústias, de dor, nos convida para esse louvor.
E ele coloca pelo menos 4 aspectos que nós precisamos ter com muita clareza. Primeiro, porque nós louvamos ao Senhor porque nós fomos criados por Ele. Deus nos criou. Não somente nós, mas a criação. Nós louvamos ao Senhor porque nós recebemos o sopro da vida. Nós recebemos a vida. Nós louvamos ao Senhor porque nós recebemos a sua palavra. Mas, acima de tudo, nós louvamos ao Senhor porque esse é um Senhor que não nos abandona. Nós louvamos ao Senhor porque é um Deus presente. Nós louvamos o Senhor porque Ele está conosco. Quando a gente pensa na criação, e uma das coisas que, quando a gente fala, creio que Deus criou a mim, todas as criaturas, né? Na explicação desse credo apostólico, muitas vezes a gente diz, Ele não criou e nos abandonou, dizendo assim, olha, agora se virem. Ele continuou nos dando, na sua presença, amparando, para que a gente possa continuar vivendo. Ele não é um Deus que nos criou, que nos deu fé e nos abandona e nos deixa de lado, mas é um Deus presente. Mas se não contasse somente esses 4 aspectos, esse salmo também nos dá uma outra razão para louvarmos ao Senhor. Porque Ele conta a nossa história. Ele conta a nossa história. Como assim conta a nossa história? Porque Ele conta a história do povo de Deus. Ele narra a vontade de Deus, que Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. Porém, o pecado, a maldade, o mundo, nós fomos manchados por esse pecado. E muitas vezes a gente tem dificuldades de louvar, mas não somente nós, mas toda a criação. Por isso que toda a criação é convidada a louvar ao Senhor. E no último versículo, talvez vocês perceberam isso, né? Qual a maneira que Deus vem resgatar essa criação? Restaurar a cada um de nós, como nós ouvimos em Atos, né? Como é que Deus faz com que todos os povos sejam alcançados? Através da promessa do seu Filho, do Messias, que Ele, logo lá em Gênesis 3, Ele diz, olha, eu estou prometendo, vai vir aquele que vai resgatar o povo, vai resgatar a humanidade, vai resgatar a criação, e Ele preserva isso contando uma história através da história do seu povo, através da história de Israel. Então, quando a gente ouve, por exemplo, lá no versículo 14, Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama, aleluia. Quando Ele fala aqui do povo de Israel, Ele não está falando apenas do povo judeu de Israel. Como a gente viu em Atos, Ele está falando de todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Ele está falando da sua igreja. Ele está falando de você. Deus ama você. Deus ama o seu povo. Aleluia. O Deus presente, o Emanuel, o Eu Sou, que criou a cada um de nós para sermos representantes seus da criação, para cuidar dessa criação. O Eu Sou, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, que não nos deixou desamparados, mas veio ao nosso encontro, nos redimindo com o seu sangue. O Eu Sou que nos restaura com o seu Santo Espírito, a vivermos uma nova vida, à esperança da ressurreição. Ele está presente. Ele nos convida a louvarmos. Então a pergunta não é se a gente tem razões para louvar. É como não ter razões. A pergunta é, diante de tudo aquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, e continua fazendo, não tem razões para não louvarmos ao Senhor. E a grande razão, colocada nesse salmo, preenchida na palavra aleluia, é porque nós louvamos porque somos salvos por esse nome. Nós somos salvos pelo Senhor, pois o Senhor é o Eu Sou. Vocês se lembram daquilo que o próprio Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele começou a dizer? Isso impactou as pessoas e a gente não tem às vezes a noção disso. Mas Jesus, o filho lá de José e Maria, Ele começa a dizer, eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Ele estava dizendo isso, o que Ele estava realmente dizendo? Eu sou Yahweh, eu sou o Senhor. Ele não estava apenas nos dando características daquilo que Ele vem fazer e como Ele nos cuida, mas Ele estava simplesmente dizendo,
ou reforçando aquilo que ele já disse no Antigo Testamento, reforçando agora no Novo Testamento. Eu estou com você. Quando a gente louva o Senhor, quando a gente canta aleluias, quando a gente está na igreja, ou está em casa, ou está cuidando dos nossos filhos, quando a gente está trabalhando, a gente nunca está sozinho. A nossa expressão de louvor é saber que o Senhor está com você. Porque essa é a essência do nome divino. É isso que Ele é e é isso que Ele faz. Talvez vocês vão lembrar, eu estarei com vocês no final do Evangelho de Mateus. Mas percebam um outro detalhe que esse salmo nos convida. Não só, o Senhor também não nos salva por esse nome e não está presente em nossa vida. Mas por causa desse nome e por causa de Jesus, da sua ressurreição, a criação também aguarda com expectativa o novo céu e a nova terra. E é por isso que hoje a gente leu o texto de Apocalipse, capítulo 21. É por isso que os céus, a terra, as estrelas, os monstros do mar, a criação, todos louvam ao Senhor, porque todos também estão na expectativa dessa criação que Deus vai fazer, onde os céus venham até aqui, onde a gente possa habitar na presença de Deus. Na verdade, Deus vem habitar conosco, mas não como seres humanos pecadores, mas como pessoas ressuscitadas nessa beleza da criação. Mas enquanto esse dia não chega, a gente tem uma mensagem poderosa. A gente lembra daquele texto onde Deus ele veste os passarinhos, Ele dá comida àqueles que nada fazem. Se lembra daquele texto? Deus cuida da sua criação, porque a sua criação louva o Senhor, porque é manifestação da criação de Deus. E a pergunta que Jesus faz é: se Jesus cuida de um pequeno passarinho, será que Ele não está cuidando também de cada um de nós? Então, queridos irmãos, assim como o Salmo nos convidou hoje a iniciar e a terminar com palavras muito profundas, com palavras de aleluia, assim também, no início da nossa vida, até o último suspiro, mesmo que sejam momentos difíceis, que não sejam tanto em expressões, cânticos de alegria, pode ser de tristeza, pode ser de angústia, pode ser de indignação, mas nós continuamos louvando o Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona, Ele sempre está presente. Amém. Vamos colocar em pé. Semana passada eu terminei a mensagem dizendo que quando faltarem palavras para compartilharem consolo e esperança na vida de alguém, leiam o Salmo 23. Hoje, se um dia vocês sentirem que faltar palavras ou razões para encontrar motivos para louvar o Senhor, leiam o Salmo 148. Amém. Pode ser.